Olá, hoje estamos à conversa com o Marco Dias, optometrista, e o nosso tema de hoje é a visão binocular e a sua importância no aproveitamento escolar. Marco, acho que o melhor é começarmos por perguntar o que é a visão binocular. Olha, Zé, bom dia antes de mais a todos. De um modo muito simples, é a capacidade de usarmos de forma coordenada os nossos dois olhos e dessa forma temos uma melhor capacidade de descodificarmos objetos que se encontram no nosso campo visual. Cada olho envia de uma forma independente essa informação para o nosso córtex visual e depois é feita a junção dessas imagens e temos uma percepção de uma imagem tridimensional, não é? Portanto, essa é que é a grande vantagem. Portanto, nós os humanos temos os olhos na parte frontal e temos essa capacidade de podermos, com a visão binocular, conseguir medir melhor as distâncias e isso permite-nos ter, no total, um ângulo de 200 graus de visão. Portanto, monocularmente 160, com os dois, permite-nos chegar aos 200 graus de amplitude visual. Portanto, a visão binocular é, basicamente, a junção dos nossos dois olhos a apontarem para o mesmo alvo, vamos lhe chamar assim. De uma forma simplista, para não entrar em pormenores mais técnicos. E o que é que causa problemas de aprendizagem relacionados com a visão? Olha, os problemas podem derivar da dificuldade de adquirir ou processarmos alguma informação que é recebida pelos nossos olhos. Podem estar em falta algumas capacidades visuais, nomeadamente uma boa coordenação binocular, que é fundamental, reservas fusionais, ou seja, nós temos de ter a capacidade de conseguir convergir e de conseguir divergir, e quem não conseguir ter essas reservas adequadas, começa, algumas pessoas logo ao final da manhã, outras ao final da tarde, ou logo ao início da tarde, a começarem a ter dificuldades de concentração, porque essas reservas não estão lá. No fundo, fazendo aqui uma analogia, é como se eu saísse de casa com o meu carro na reserva e tenho o azar de apanhar muito trânsito e fico sem gasolina. Porque se houver muitas tarefas para fazer, eu não consigo aguentar a minha leitura e isso provoca-me algumas dificuldades. Essa é a principal razão nas crianças em idade escolar, principalmente desde o primeiro ciclo. Isto, no fundo, ao esses parâmetros não estarem adequados, o cérebro pode também não estar suficientemente treinado para interpretar aquilo que está a receber. E se essas capacidades a criança, ou até mesmo o adulto, não é? Gastam muita energia só a tentar descodificar o que estão a ver. É muito comum termos uma criança que acaba de ler um texto ou um ditado e no final perguntamos: o que é que acabaste de ler? E ele não sabe. Esqueceu-se. Ele teve simplesmente a debitar palavras porque a coordenação dos dois olhos muitas vezes nem consegue fazer bem a pontuação, aquilo não faz sentido nenhum e chega ao fim, leu realmente aquilo tudo, até leu se calhar bem, mas não sei, acabei de não perceber o que acabei de ler e volto a ter que ler novamente e isso gasta muito tempo, não é produtivo e essa é a principal razão. Mas estás a falar em ler em voz alta. Isso depois é um sinal. Quando nós temos uma criança de concentração... Quando nós temos uma criança que lê em voz alta sem ninguém lhe pedir, ele precisa de dois feedbacks neuronais, ou seja, o cérebro precisa de receber a visual e a auditiva para fazer sentido para ele. Imagina que eu estou a ler a palavra Manuel, mas li Mamuel. Mamuel não me faz sentido, deve ser Manuel. E isto não pondo em causa que haja ou seja, que a criança precisa de óculos, atenção. Portanto, pode ser uma criança que tem uma visão perfeita, de 100% de visão em cada olho, mas a coordenação dos dois olhos é tão deficitária que ele começa a ver como se fosse um sombreado, uma imagem fantasma, e a leitura dele é mais difícil. Ele gasta muita energia para conseguir manter os dois olhos alinhados para o mesmo alvo, vamos lhe chamar assim, e depois começa a usar essas técnicas. Outro sinal indicativo disso é usar o dedo para não se perder, para não saltarem de linha. Tudo são muletas para ajudar. Portanto, essa é um sinal que nós, pais ou professores, podemos, de alguma forma, identificar e chamar-nos a atenção. E quais é que são as condições visuais que especificamente contribuem para esses problemas de aprendizagem relacionados com a visão? Olha, são algumas capacidades visuais que são ineficazes ou que estão pouco desenvolvidas, por exemplo, como a mobilidade ocular, portanto, os olhos não se conseguirem manter ambos, olhar para o mesmo alvo, vamos lhe chamar assim.
E se essa dificuldade, quando tu estás a fazer a leitura, nós estamos a fazer pequenos movimentos, aquilo que nós chamamos microsacádicos, pequenos saltos, e se esses saltos não forem coordenados, eu tenho uma leitura muito difícil. Eu consigo, se eu tiver uma boa visão binocular, eu consigo pôr esta folha virada ao contrário e ler desta maneira. Eu leio o que está aqui escrito. Se eu não tiver essa capacidade, eu estou aqui a tentar ler e não consigo, e tenho uma leitura lenta, péssima, e muitas vezes põe-se em causa, será que a criança não sabe ler? É imatura, é muito nova? Muitas vezes não tem nada a ver com isso, tem mesmo a ver com a sua mobilidade ocular que não está perfeita. Outra situação é a acomodação, ou seja, a capacidade de focagem ocular, ou seja, novamente, eu posso ter uma visão perfeita em termos de nitidez, mas depois quando eu tenho que ver a distâncias mais curtas, nós dentro do nosso olho temos o cristalino que faz uma certa acomodação. Para os nossos ouvintes perceberem um pouco disto, é a mesma coisa que ter uma máquina fotográfica, e quando eu quero ter uma fotografia um pouco mais próxima, o que é que eu faço? Eu aumento a potência da minha objetiva para poder focar uma distância mais curta e tirar a minha fotografia. Quero focar mais longe, retiro potência. Portanto, o nosso cristalino faz a mesma coisa. Quando queremos olhar para mais perto, ele engrossa, aumenta a sua potência. Numa criança conseguimos ir chegar até aos 10, 12, em alguns casos 15 dioptrias de potência, só que isso está a gastar energia. E se ele puder fazer isso durante muito tempo, não aguenta. Portanto, lá está, novamente, as tais reservas fusionais que há bocado falei. Essa é também uma das características. Outra é a capacidade da coordenação ocular. Portanto, a visão binocular é isto mesmo, é os dois olhos trabalharem sincronizados. E nem sempre essa sincronização é perfeita. Portanto, aí também se pode trabalhar. O processamento visual, ou seja, a memória visual, a discriminação visual, a sequenciação visual, vamos lhe chamar assim, relações espaciais, a percepção de fundo, o fechamento visual, tudo isto são capacidades que o nosso cérebro, o nosso córtex visual tem que ter para poder ter uma boa visão binocular. Portanto, todas estas capacidades visuais devem ser analisadas por um optometrista que esteja especializado em optometria comportamental. E esta frase é importante, optometria comportamental, porque aí estamos a avaliar como é que se comporta o nosso sistema visual. Se a visão binocular está de facto a ser bem trabalhada, não está. Nós temos técnicas, o chamado treino visual, para podermos treinar melhor esses dois olhos a fazerem esse trabalho. Faz sentido. Agora a questão que se coloca é como é que os pais podem detectar essas situações e levar os seus filhos a um especialista em optometria comportamental. Olha, esse é o grande desafio que nós temos hoje em dia, porque o que é que acontece no normal quando nós vamos nossas crianças que andam no primeiro ciclo? De manhã deixamos na escola e ao final do dia vamos buscá-los, chegamos a casa, damos-lhes banho, damos-lhes jantar e eles vão para a cama. Portanto, nós acabamos por muitas vezes, como pais, não nos apercebermos desse problema, desse stress visual que ocorre, porque simplesmente não vemos a criança nessa função. Então aqui as pessoas mais importantes no meio disto tudo são os professores, que passam algumas horas com eles, em ambiente de sala de aula, e esse sim têm a capacidade de estar atentos e observar se as crianças têm um bom comportamento ou não em termos de visão binocular. Aqui o desafio depois é eles conseguirem saber quais são esses sinais para que nós possamos ajudar os pais. Muitas vezes as crianças também saem da escola, vão para os ATLs, não é? E fazem lá os seus trabalhos de casa, aqueles que têm trabalhos de casa. Portanto, lá está, muitas vezes os pais não se apercebem desse, vamos chamar stress visual, para que lhes chama a atenção, porque o filho até vê bem, e de facto a criança nem precisa de óculos, efetivamente, para ter uma visão fantástica, mas a razão do desempenho escolar está ali escondido, de alguma forma. Então, os professores têm formação nesta área para poderem identificar este tipo de problemas? Infelizmente não. Eu sempre que sou convidado para fazer rastreios visuais numa escola, a primeira coisa que eu faço, falo com a direção da escola e digo-lhes que é importante, antes de fazer o rastreio, a pedido deles, fazer uma pequena formação, informação, chamemos-lhe assim, aos professores e aos educadores de infância que possam lá trabalhar, para lhes mostrar quais são os sinais que nos possam indicar, de facto, que aquela criança que está naquele ambiente possa ter um problema visual. E os sinais são, de uma forma muito sucinta, aquilo que há pouco eu estava a falar, em que a criança
a meio da manhã já está a queixar, ou começa a ler em voz alta, ou usa o dedo para não perder, ou uma criança que salta de linha com frequência, não usa o dedo ainda, mas salta de linha com frequência, é um sinal também evidente. E atenção, tudo aquilo que eu estou a dizer aqui podem ser. Atenção, eu posso ser uma criança que simplesmente tem dificuldades de leitura, por uma questão de cognitiva, e não tem nada a ver com o nosso sistema visual. Atenção. Portanto, tudo isto podem ser. E aqui o professor, ao identificar esses sinais, tem a obrigação, de alguma forma, de informar os pais. Olha, o vosso filho, em ambiente de sala de aula, tem estes sinais característicos, inclina muito a cabeça, tapa mais um olho, começa a ficar com os olhos mais vermelhos ao final da manhã. É assim, ficou com os olhos vermelhos ao final da manhã. Será que é alergia? Pode ser. Pode haver naquele ambiente, na sala de aula, ou a escola estar no enfiamento de ventos que tragam alguns pólenes e que a criança é sensível, mas é engraçado que a criança fica com os olhos vermelhos no ambiente da escola, mas quando sai da escola não tem. Então, estamos na dúvida, é alergia ou não é alergia? Sendo um sinal de uma possível problema de visão binocular, os pais são informados, a partir dos pais fazem o que quiserem com essa informação e devem dirigir-se ao especialista que entenderem, onde habitualmente costumam ir, para que a criança seja avaliada e despistar tudo isso. A questão aqui é que muitas vezes, se não passar por um optometrista comportamental, passa despercebido, porque há certos exames que têm que ser feitos na consulta para nós conseguirmos perceber que está lá aquele problema. Fazendo aqui uma analogia muito simples, vamos imaginar que eu tenho o meu carro com as rodas desalinhadas e eu ando aqui sempre em Lisboa. Como nunca ultrapasso os 50 a 60 a hora, eu não me apercebo que tenho a direção desalinhada. E só quando eu entro na autoestrada e passo o 100 a hora é que eu começo a sentir o volante a tremer. Então eu vou dizer, olha, estou com a direção desalinhada. Se calhar a direção desalinhada já está há muito tempo. Só que eu só me apercebi dela num determinado contexto. E muitas vezes esses contextos só se apercebem na consulta se nós fizermos alguns exames. E então a identificação é feita, porque se fizer um rastreio visual àquela criança na escola, um rastreio visual, e atenção, o rastreio visual não faz diagnósticos, apenas divide o grupo que é rastreado em dois, aqueles que não falharam nada e que nós dizemos aos pais, o seu filho não falhou em nenhum destes testes que nós fizemos, por exemplo, a acuidade visual de longe, a acuidade visual de perto, o olho torto ou a visão das cores, passou com distinção a esses todos, mas eu não sei se a criança teve a fazer esforço para o conseguir. Ele conseguiu, não sei se fez esforço. Então nós dizemos aos pais, faça uma consulta quando for oportuno. O outro grupo que falhou, esse nós dizemos, faça uma consulta quanto antes. E também não sei se a criança, quando falhou propositadamente, porque quer usar óculos como o colega do lado. Portanto, só mesmo no consultório é que nós temos a certeza absoluta o que é que nós de facto fizemos do rastreio visual, porque o rastreio visual não faz diagnósticos. Mas eu posso ter uma criança no rastreio visual, passou com tudo, e os pais recebem em casa a tal carta a dizer que o seu filho, nestes parâmetros, esteve bem, faça uma consulta quando for oportuno. E aquilo depois quer um esquecimento e a criança tem um problema binocular que não é detectável num rastreio. Mas aqui os professores são importantes, portanto, eu faço sempre dar esse cuidado de dar a formação a esses professores, para depois eles se sentirem-se mais seguros. E o que é engraçado é que sempre que fazemos essa formação, e conforme eu vou falando dos 6 sinais específicos, há sempre professores que identificam imediatamente 2, 3 alunos do passado, da atual turma, que tinham essas características. E faz-lhes todo sentido. E a partir daí começam a ficar muito mais atentos. E o que é certo é que depois o desempenho escolar das crianças dispara bastante. Muito mesmo. Isso leva a uma pergunta final, que é se és frequentemente solicitado para dar formação nas escolas. E se está a investir ou não neste capítulo? Infelizmente não tanto como gostaria, porque se fosse mais solicitado, a mensagem chegava a mais professores e mais crianças seriam, obviamente, encaminhadas para fazerem essas avaliações. Sim, neste caso sou bastante solicitado, mas não tanto como gostaria, porque era interessante haver mais formações dessas. E espero que haja aqui professores a ouvirem-nos, porque terei todo o gosto em fazer essas formações nessas escolas, que se assim entenderem, porque é uma mais-valia para todos eles. Muito bem, Marco. Obrigado. Obrigado. E até à próxima.